talvez seja melhor você não ir para academia. Calma! Fica aqui comigo nesse vídeo porque você já vai entender o que eu tô falando. Há alguns anos eu conheci uma menina cristã e ela falou algo pra mim que me deixou, de certo modo, chocada na época. Ela disse assim: hoje na academia, todas as minhas músicas que eu ouço são cristãs. Eu fiquei em choque, gente, sério. Pensei assim, não é possível. Eu não falei nada, né, porque eu não queria criar nenhuma confusão ali. Naquela época eu tinha uma playlist de academia que não tinha nada de cristã naquela playlist. E eu pensava assim, não tem como ir pra academia, fazer musculação, correr na esteira, seja lá o que for, e ficar ouvindo música gospel. Que sentido que faz isso? Você precisa de uma música que te dê energia, que te deixe no gás para você poder fazer o que você precisa fazer no exercício. Mas hoje as coisas mudaram. E hoje eu consigo entender exatamente o que aquela menina disse para mim naquela vez. Mas esse vídeo aqui não é para falar para você o que você deve ou não fazer. Eu tô aqui porque eu quero te contar a minha experiência, o que aconteceu na minha vida em relação à academia e também às músicas, porque uma coisa está muito conectada com a outra. Talvez você se identifique com o que eu vou falar, ou então pode pensar, como eu pensei naquela vez, que é tudo um absurdo. E mesmo que você não concorde com as coisas que eu vou falar e que você pense que é uma loucura da minha cabeça, assim como eu pensei daquela menina lá, eu peço que você fique e assista esse vídeo. Primeiro, porque ouvir opiniões diferentes é uma forma de a gente crescer também, porque a gente pode avaliar as informações e chegar às nossas próprias conclusões. E segundo, porque pode ser que você nunca pensou sobre essas coisas e Deus de repente quer usar esse vídeo aqui como uma oportunidade para falar sobre isso ao seu coração. E como aqui no canal eu tenho falado sobre autoestima, é óbvio que não podia faltar falar sobre cuidado com o corpo, que envolve aí, né, muitas vezes você ir para academia. E eu não vou nem mencionar aqui todos os benefícios que tem fazer exercício físico, porque você já sabe muito bem. O que eu quero te dizer hoje é que não basta a gente saber que nós temos que fazer a coisa certa, porque existe também o jeito certo de fazer a coisa certa. E o que eu quero te dizer com isso é, se você não tiver consciência de que esse cuidado com o seu corpo também precisa ser para a glória de Deus, existe uma grande chance de você acabar desonrando a Deus com o seu próprio corpo. Para a gente compreender isso, então, a primeira coisa que tem que estar muito firme aí no seu coração é que quando eu e você dissemos sim para Jesus, o nosso corpo não é mais nosso. E é exatamente isso que diz lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, os versículos 18 ao 20. Olha só o que diz. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esses versículos não precisam de maiores explicações, porque eles são muito claros e eles falam por si só. Mas o mais incrível disso, sabe o que é? É que quando você fala assim, agora Deus é o dono do nosso corpo, a gente tem que fazer as coisas para agradar a Deus. No mundo, as pessoas vão pensar que isso é uma prisão. Afinal de contas, liberdade na mente do mundo é você poder fazer com o seu corpo o que você quiser. Mas na verdade, isso nos aprisiona, porque nós nos tornamos dependentes, nós nos tornamos escravos das nossas vontades carnais, dos nossos instintos. E mais cedo ou mais tarde, uma pessoa que age dessa forma e que usa o seu corpo apenas seguindo as suas vontades, ela vai se olhar no espelho e ela vai sentir sem valor nenhum. A autoestima dela vai ser baixa, porque ela não está usando o corpo dela para aquilo que realmente lhe foi criado, que é para glorificar a Deus. Algumas semanas atrás, eu saí para tomar café com uma outra amiga cristã e a gente acabou caindo nesse mesmo assunto sobre academia. E daí ela me disse então que ela estava lá na dela treinando, né, fazendo musculação, e de repente um rapaz puxou papo com ela, eles começaram a conversar e tal, e ele chamou ela para sair. Eles saíram então, foram tomar um café, e no meio da conversa ela acabou perguntando para ele, bem sinceramente, falou assim: olha, quero saber por que você decidiu me chamar para sair, porque eu sou tão séria, tão na minha, eu não fico lá querendo aparecer na academia. O que foi que te chamou a atenção? E sabe o que ele respondeu? Você tem um rosto bonito, você é bonita, mas o que me chamou a atenção em você é que você é diferente das outras mulheres.
Você não tá na academia mostrando o seu corpo, querendo aparecer, e você tem um comportamento diferente da maioria das mulheres que frequentam a academia. Mas essas duas amigas não foram as únicas que já me contaram isso. Eu conheço outras amigas que já falaram a mesma coisa, sobre a questão de se vestir, o seu comportamento na academia e também as músicas que eu ouvia. Então eu posso afirmar para você com segurança uma coisa. Quando o nosso relacionamento com Deus começa a se aprofundar, quando você começa a ser mais íntimo do Espírito Santo, é natural você começar a prestar atenção e começar a se sentir incomodado com essas coisas. Nós mulheres fomos feitas de um jeito diferente dos homens e eu não preciso nem entrar em detalhes, né? Você sabe muito bem. E além disso ainda, a gente tem uma infinidade de opções de roupas de academia. E nós mulheres sabemos muito bem como que nós nos comportamos e também nos vestimos para chamar atenção. Mas os homens também, né? Embora o corpo de vocês seja diferente, é claro que vocês também têm as formas aí de chamar a atenção das mulheres se vocês quiserem. Mas seja homem ou mulher, se nós nos vestirmos e nos comportarmos na academia com essa intenção no nosso coração, trazendo à tona essa questão da sensualidade, usando o nosso corpo para chamar a atenção de outras pessoas, eu preciso te dizer seriamente que você está pecando e você está fazendo outra pessoa pecar. E aqui tem dois pecados envolvidos, que é o adultério e a lascívia. Ah, B, isso daí é um exagero, para com isso, que besteira. Afinal de contas, eu vou lá para academia e tal, quero me sentir bonita, quero que as pessoas me olhem, mas eu não vou fazer nada. Quero chamar a sua atenção para algo que Jesus disse lá no Sermão do Monte, que você vai encontrar em Mateus, capítulo 5, nos versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Aí você pode pensar assim, mas então quem tá pecando é o homem que tá olhando pra mulher, né? Não, gente, a mulher, se ela está se vestindo, né, para chamar a atenção do homem, para despertar esse desejo sexual no homem, ela também está pecando. E esse pecado se chama lascívia. Lascívia significa luxúria desenfreada, sexualidade exacerbada e devassidão. Um dos lugares da Bíblia em que você vai encontrar a lascívia é em Gálatas 5,19, em que Paulo está falando ali sobre as obras da carne. Em algumas outras traduções também você vai encontrar essa palavra traduzida como libertinagem. Eu e você temos duas opções para a gente se vestir para ir para academia, principalmente agora falando das mulheres, né, que a gente tem mais opções aí. Nós podemos nos vestir para ir fazer exercício ou nós podemos nos vestir de forma intencional para despertar esses olhares nas outras pessoas. E aqui eu quero dizer algo especial para você, primeiro para as mulheres. Lembra da história da minha segunda amiga? Pois é, hoje uma mulher que se destaca é aquela que não quer ficar mostrando o seu corpo, que não quer chamar atenção para isso. Porque mulheres com a barriga de fora, com um decote grande, uma calça branca na academia, tem várias. Mas você é filha de Deus. Você é amada, você é especial. Você não precisa disso para encontrar o amor da sua vida se você ainda é solteira, se você ainda não casou. Saiba que você é um conjunto de coisas. Você não é apenas o seu corpo. Guarde isso no seu coração. Eu não estou dizendo que você precisa de calça larga de moletom ou de camisetão lá da campanha do vereador da tua cidade. Não é isso. Você pode se arrumar para academia. Você deve se arrumar para ir para academia. A nossa sensualidade, ela foi criada assim por Deus. Mas ele criou isso para um objetivo, para uma finalidade, que é para usar dentro da nossa casa com o nosso marido, com o nosso cônjuge. Não para ser usada dessa forma para despertar interesses em outras pessoas, em várias pessoas. Não é para isso que Deus te criou. Agora, é claro, né, um recadinho para os homens. Afinal de contas, se você tem aí, né, uma musculatura mais avantajada, mais desenvolvida, você sabe muito bem que se você se comportar de certa forma, isso vai chamar a atenção das mulheres. Você também não precisa disso. Você precisa cuidar de quem você é para a glória de Deus. E o homem ainda tem um desafio maior, porque na academia vão ter outras mulheres que estão lá justamente com esse objetivo. As mulheres do mundo, elas querem chamar a atenção dos homens para o seu corpo. Elas não conseguem entender que a forma delas se comportarem, elas estão, na verdade, se tratando como se elas fossem um objeto. Portanto, você, homem, tem uma responsabilidade maior quando vai para a academia. Você precisa vigiar e cuidar para onde você olha, quais são os seus pensamentos. Você não permitir que você olhe para uma mulher
e cometa o pecado que Jesus falou no Sermão do Monte. E você só vai conseguir fazer isso quando você começar a desenvolver o seu domínio próprio, que é uma característica do fruto do Espírito descrito lá no livro de Gálatas, também por Paulo. Eu nem posso imaginar como é difícil para um homem essa questão, mas eu tenho certeza de uma coisa: a graça de Deus é capaz de capacitar a sua vida para que você não caia nesse pecado. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, quero te parabenizar, porque essa mensagem ela não é fácil. Principalmente se você ainda não pratica isso na sua vida. Se você de repente está olhando para você mesmo e percebendo que você tem se comportado dessa forma na academia. Então agora você pode pensar assim, tá, e o que eu faço? Por onde que eu começo? É difícil, eu sei que é difícil porque eu já estive nesse lugar. Então agora, com base na minha experiência, no meu testemunho, eu quero compartilhar com você o que você pode fazer que vai te ajudar nesse processo e você vai conseguir se libertar disso. A primeira coisa, na verdade, leva à segunda coisa. E essa primeira coisa é relacionamento com Deus. Você precisa ganhar intimidade com o Espírito Santo. Porque quanto mais íntimos nós ficamos do Espírito Santo, mais nós vamos conseguir ficar atentos para a voz dele. E mais desejo por viver uma vida de santidade nós vamos ter. Você precisa muito mais exercitar o seu espírito do que o seu corpo. E a segunda coisa, que é uma consequência dessa primeira, você precisa rever a sua playlist de músicas da academia. E aqui é muito mais uma constatação do que efetivamente algo que eu vou dizer para você fazer. Porque assim como aconteceu comigo lá atrás, a minha experiência, não adianta alguém chegar para mim e falar assim, beleza, agora você tem que trocar suas músicas, essas aí da academia, vão fazer você pecar, pode eu colocar tudo música gospel, só louvor agora dos Arautos do Rei. Gente, não é assim que funciona. Essa questão da playlist de músicas, ela vai vir como uma resposta a esse relacionamento com Deus, a essa profundidade que você vai ganhar no teu relacionamento com o Espírito Santo. E por que a música é tão importante? Eu falei várias vezes aí ao longo do vídeo. Elas interferem na sua forma de pensar, no que você está pensando e na forma como você se sente. Aí você vai ver a letra, gente, tem ali umas gírias em inglês que você não conhece, que tem um conteúdo assim, literalmente pornográfico. Ainda que você não saiba falar inglês, tá? Isso vai entrar na sua mente, vai entrar na sua alma, porque existe uma carga espiritual nessas músicas que vão fazer você pensar de uma forma que vai desagradar a Deus. E, gente, tem músicas que são cristãs e que dá sim pra ouvir na academia, tá? Eu falei de Arautos do Rei lá, se não é da sua época, depois dá uma pesquisada aí, você vai ver. Você não precisa ouvir Arautos do Rei na academia, embora eu conheça pessoas que acho que até ouvem, viu? Mas tem outras opções. Também não quero dizer para você que você não pode ouvir música secular. Não é isso. Mas as possibilidades de música secular, e aqui eu tô falando do geral, tá? Não é só na academia, elas são muito reduzidas. Aliás, acho que isso daí pode ser tema até para um outro vídeo do canal. Se você achar que faz sentido, deixa nos comentários para eu saber. Eu posso, de repente, aí resgatar, né, na minha memória as músicas que eu ouvia, fazer uma análise aí da capa dos álbuns, dos artistas, algumas letras de música. Quem sabe aí é uma ideia para um outro vídeo. Agora, chegou aquele momento lá do começo do vídeo em que eu vou falar para você uma coisa. Talvez seja melhor você não ir para academia. Você vai entender. Lembra o que eu falei lá de Jesus no Sermão do Monte, que ele disse sobre o homem olhar para uma mulher e adulterar se ele tiver desejo impuro? Pois é. Sabe o que vem logo depois disso que Jesus fala? Olha só que interessante. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Lembre-se que Deus abomina os pecados que estão relacionados à nossa sexualidade, ao nosso corpo. É isso que a gente vai ver também lá no livro de Gálatas, naquele capítulo 5. E lá fala então ali das obras da carne, e ele traz muito, né? Paulo, quando está falando sobre isso, traz muitas questões ali relacionadas com o uso do nosso corpo dessa forma que Deus abomina. Porque ali em Gálatas diz que quem pratica esse tipo de pecado, quem vive dessa forma, essas pessoas não entrarão no reino de Deus. Agora eu faço uma pergunta para você. Se Jesus fosse te dar um conselho hoje, e você falasse para ele, pois é, acho que estou pecando na academia, você acha que ele não diria para você abrir mão, pelo menos nesse momento? Se ele chegou nesse exemplo tão exagerado de dizer que era melhor você arrancar uma parte do seu corpo do que ter o teu corpo inteiro lançado no inferno, você imagina se ele não diria para você abrir mão da academia?
pelo menos por esse momento. Talvez agora seja uma hora em que você ainda não está fortalecido espiritualmente. Os teus músculos espirituais, eles estão fracos ainda. Pensa no exemplo de um soldado que vai para a guerra. Via de regra, o soldado se prepara antes de ir para aquele campo de batalha. Para nós é a mesma coisa como cristãos. Existem alguns ambientes que nós precisamos frequentar, como uma academia, por exemplo. Mas esses ambientes, eles são mais difíceis para nós. Eles trazem questões ali que talvez são situações que vão trazer mais tentações do que se você fosse, comprar um pão na padaria. Se nesse momento você se sente assim, você tem visto que você tem pecado fazendo exercício, use mais tempo fortalecendo o teu espírito em Deus e você vai reduzir a chance de você ser espiritualmente lesionado. E você vai perceber que a tua autoestima ela vai se desenvolver justamente de uma forma diferente do mundo. Ela vai ter características que estão relacionadas com essa autoestima para a glória de Deus. Tem um vídeo aqui no canal em que eu conto uma experiência que eu tive na academia com Deus. Vou deixar o link na descrição para você e também aí no final do vídeo para você acessar. E sim, gente, você vai experimentar ter experiências com Deus na academia também. Talvez tudo isso possa parecer uma loucura para você, mas foi o que Deus fez na minha vida e eu não poderia deixar de te contar. Eu te vejo no próximo vídeo, porque você já sabe, né? Eu preciso te contar.